Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje nós vamos falar um pouco dos reptilianos e felinos. Eu fiz uma pesquisa sobre eles e vi que são duas raças guerreiras, só que trabalham, claro, obviamente, por coisas diferentes. Uma pelo lado negro da força e o outro pela luz. Então vamos entender um pouquinho de quem é quem, porque os dois ainda estão no processo de dualidade, de evolução. E eu vou passar para vocês o que eu encontrei e as perguntas que eu fiz também para eles em projeção, o que eles me passaram. Eu quero completar aquela outra matéria que eu fiz com vocês sobre os felinos. Vamos lá então, pessoal. Vamos entender um pouquinho mais dessa raça, que são duas civilizações que têm interesse geral, né, na nossa humanidade, no nosso planeta. E o que eu vou relatar, né, são histórias, teorias e algumas, né, projeções, ou seja, alguns contatos que eu tive, mas eu quero também deixar claro que isso é uma verdade relativa de ponta e que não é uma verdade absoluta de forma alguma, né? Então vamos falando um pouco dos reptilianos e dos felinos da constelação de Leão, cujo os descendentes lirianos os consideram como raça matriz e tem como base os mesmos conceitos pró-evolutivos. Bem, pessoal, desde os tempos antigos, né, várias civilizações de répteis têm estado em contato com a humanidade. Por exemplo, os astecas têm o Quetzalcoatl, a serpente emplumada, né, que é tão falado. Tem o Kukulkan, que é equivalente na civilização maia. Atenas é Ceclopes, que se dizia que era metade de homem e metade de cobra. Na Índia, então, tem a história dos Nagas, que são seres reptilianos que vivem aqui debaixo da terra, como os seres humanos. No Japão, há algumas lendas que falam de Kappa, que é um humanoide com características répteis. Bem, atualmente os reptilianos estão ganhando uma grande força no imaginário, né, popular, graças ao David Icke, e teorias também relacionadas ao governo oculto e ligadas ao fenômeno OVNI. E de acordo aí com essas teorias, esses reptilianos são de Órion, e eles são maus, hostis, e têm uma natureza capaz de influenciar psiquicamente a raça humana. Em algum momento da história deles, dizem que os Greys foram escravizados por eles. Bom, eu vou relatar as principais habilidades desses seres e as características também. Eles possuem grande força, podem mudar de aparência molecular, eles podem tanto se transformar em humanos, como se transformar em reptilianos. Eles usam um sistema semelhante a hologramas, né, que lhes permite, inclusive, imitar a aparência humana. São telepatas e conhecem a ciência da invisibilidade. São excelentes no controle da manipulação da mente humana. E as histórias das tribos afirmam que são excelentes geneticistas. E como em qualquer outra sociedade, os répteis seguem uma hierarquia de classes, que os mandantes maiores aí são os draconianos ou dracos, que são considerados a realeza dos reptilianos, enquanto híbridos são geralmente pessoas de olhar retilíneo, feito réptil mesmo, e de ações também grotescas. Eles dizem que os reptilianos sempre entraram em confronto com a espécie humana, pois têm diferentes visões de Deus e da ordem. Eles acreditam que eles são a forma mais pura da vida aqui no planeta Terra, porque eles são andrógenos e podem autogerar-se sem qualquer parceria. Eles também acreditam que eles são a imagem de Deus, porque o seu DNA não evolui como o DNA do ser humano, de modo que eles acreditam que são sim os donos da Terra, por estarem aqui há muito tempo antes do Enki e o Enlil, os Anunnakis, fazerem experiência genética com os Homo erectus. Bem, pessoal,
Acredita-se, né, que os reptilianos estão atualmente vivendo no interior da Terra. Estão aqui por um longo tempo. São de perfil extremamente parapsíquicos, frios. Os membros da sua realeza têm grande poder, né, e eles podem transitar entre nós assim, sem ser percebido. É dito que as suas origens remontam a 800 milhões de anos atrás, quando eles vieram para habitar a nossa Terra, a partir do seu sistema estelar conhecido como Draco. Eles vivem em nossa Terra durante milhares de anos, mas foram encontrados pela raça de humanos que veio do sistema da estrela de Lyra aqui. Vou falar um pouco das características físicas. Eles geralmente são descritos como seres de 2 a 3 metros de altura e pesando entre 120 a 250 quilos. Eles têm corpos sólidos, com braços fortes e pernas. Suas mãos têm 3 dedos e 1 polegar, enquanto seus pés têm 3 dedos e o 4º dedo é na volta para o lado de dentro do tornozelo. Sua principal distinção é a sua pele, que é áspera, né? Escamosa, semelhante à de um lagarto. Sua cor de pele é verde e seus olhos são verdes. E alguns répteis, como dracos, têm caudas. Alguns têm até asas, enquanto outros não têm. Eles mudam de forma. Muitas pessoas têm relatado que alguns humanos têm olhos retilíneos, que é conhecido como mudança da forma. Ou seja, eles podem mudar de humano a forma reptiliana também. Isso é causado porque o seu DNA foi misturado com a de seres humanos. A mudança de forma pode ocorrer sob altos níveis de emoções, mas são também o resultado de vibrações tensas que acontecem nos seres humanos, né? Assim são as histórias de pessoas que contam fazendo sacrifício em rituais sagrados para esses seres. Muitos aí, principalmente a tribo Zulu, eles acreditam que os reptilianos são uma força por trás do governo mundial do mundo, né? E o principal controle que tomou a Terra nesses milhares de anos. Acredita-se que a família real da Inglaterra é de origem reptiliana, mas não tem absolutamente nada, né, que comprove isso. São teorias. O mesmo é verdade para os líderes dos Estados Unidos da América. São teorias que dizem que eles são descendentes de uma raça real de reptilianos. Os planos futuros deles é cumprir uma agenda reptiliana que está em alinhamento com a Bíblia e outras crenças aí religiosas. Seus planos são de trabalhar devagar e tomar mais e mais o controle da população da Terra, colocando, né, estrategicamente eventos globais para obter a reação desejada. Por exemplo, eles estão trabalhando para montar um governo mundial que é divulgado, aceito e aclamado. Eles adoram ser adorados, idolatrados. Eles estão planejando eventos aí, como o retorno de Jesus, por meio do projeto Bluebeam, como todo mundo já sabe. Porque eles têm tecnologia para fazer projeções, né, bastante realistas, né, hologramas bastante realistas nos céus e vários outros planos, tipo o chemtrails, o HAARP. Bem, é isso que dizem por aí. Mas, sinceramente, eu não tenho nenhum documento, né, que comprove esse tipo de conspiração que fala o David Icke. Ele foi muito questionado, o David Icke, e só trouxe, na realidade, como comprovação, a história de um sacerdote Zulu, que chamado Credo Muta, para comprovar tudo o que ele diz. Bem, ficam as indagações. Eu não quero criar nenhum aspecto negativo, porque eu acho que nós temos que tratar todos com uma certa irmandade e com respeito. E assim eu os trato. Eu respeito essa raça também, porque ela é uma raça guerreira, e quanto mais respeito nós tivermos, menos embate nós teremos. Bom, e agora eu vou falar um pouco da raça felina, que é uma raça que eu tenho muita ligação, só para complementar aquela pauta, né, que eu fiz falando. Bom, vamos falar da raça de Sek, a raça que era a raça de Sekhmet, né, que é considerada a deusa da guerra. Nós temos também outros nomes chamados pela raça felina aqui no nosso planeta. Homem, jaguar, Urmá, que era chamado na Suméria, que são leões e grandes guerreiros. Eles são do sistema de Leo Regulus.
e lira. O tamanho deles, como já disse, vai de 3 a 4 metros de altura. Eles são muito grandes, têm os cabelos dourados, avermelhados, né? Usam farda azul, alguns usam uma farda vermelha e branca. Eles têm uma insígnia de um disco. Os machos usam botas pretas e eles não atuam diretamente com humanos, a não ser que esses humanos sejam reencarnação de felinos ou híbridos deles. Normalmente eles delegam tarefa a Sirius e a Lyra, que são humanos híbridos deles. Os felinos de Sekhmet, né, são os maiores guerreiros interplanetários conhecidos, inclusive pelos reptilianos. Chamado em honra de Sekhmet, a deusa do Antigo Egito. É uma antiga civilização aí, alienígena, né? Eles são mamíferos mistos, né? Tipo humanoides, totalmente revestidos de cabelos louros avermelhados, quase dourados, e uma cabeça cuja aparência, pessoal, representa a síntese entre a cabeça de um gato e a de um leão. Como disse, ele mede mais ou menos de 4 metros de altura, seus olhos geralmente são azuis e verdes, as pupilas também são retilíneas, verticais, como os de um gato, que veste uma roupa apertada e azul. Os homens usam botas pretas e as mulheres usam pratas. Na altura do peitoral, é possível distinguir o disco alado, entre outros símbolos de origem desconhecida. Mas tem um símbolo que eu reconheci no contato em projeção com eles, que é o símbolo do tridente arqueado, que lembra o símbolo confederativo. Eles têm uma filosofia de vida complexa e têm uma visão espiritualmente elevada, embora ainda estejam no processo de dualidade. Mas os mais elevados da raça felina são criaturas que entenderam a lei do respeito no cosmos e amam a criação e a protege. E são elegantes, estrategistas, proprietários de uma força esmagadora. Têm habilidades telepáticas e são altamente cultivadas, né? São telecinésicos, atravessam paredes, portas e coisas que não os parecem concretas. São observadores e suas atividades são feitas totalmente em silêncio. Eles observam muito. Seu comportamento geralmente é esquivo e misterioso em geral. Bem, ao contrário de outras civilizações dos carianos e galácticos humanos, as fêmeas são relegadas para o segundo plano. Mas na sociedade felina, a mulher ocupa cargo de destaque, sendo geralmente as generais e capitãs de naves. Na sociedade deles, há uma alternância política meio que irregular entre matriarcado e patriarcado. Sua estrutura social, ela gira em torno de um modelo, né, fortemente militarizada. Na nossa galáxia aqui, devido ao poder que possui. Eles têm, sim, de certa forma, manipulado e influenciado o desenvolvimento de praticamente todas as raças da nossa Via Láctea aqui. No momento, eles desempenham um papel matriarcal e patriarcal, como disse, em relação à raça humana, sendo verdadeiros guardiões dos portais. Bem, eles foram as primeiras raças criadas pelo primordial humano, né? Na beira da sociedade dos Kairos. De acordo com alguns pesquisadores, o nome sumério para esses seres era Urma, uma palavra que significa leão e também grande guerreiro. Em qualquer caso, né, na Mesopotâmia, o leão significa o fogo. No Egito, o sol. E para os israelitas, Judá. Como eu já disse, eles vêm de Regulus do Léo, sistema também conhecido como Alfa. É um sistema quádruplo, cuja principal componente, Regulus A, é uma estrela azul, meia branca. Ela está localizada a cerca de 77 anos-luz daqui da Terra. O sistema planetário que habita os felinos contém 27 planetas, a maioria deles de condições favoráveis ao suporte de vida, inclusive a humana. Regulus é um planeta rochoso, ele é meio quente, cerca de 8 vezes maior que o planeta Terra, e cujo orbital, né, o período orbital do ano, é de cerca de 22 anos terrestres, por causa da radiação solar
permanente, né, recebida. A sua atmosfera é azul, elétrica e contém altas concentrações de nitrogênio, orgônio e dióxido de carbono, metano e também de oxigênio. Bom, ela apresenta dezenas de grandes continentes e oceanos, sendo um mundo cheio de contrastes e registros geográficos. Abismos mais profundos podem chegar a 20 mil metros de profundidade, enquanto as montanhas mais altas contêm 30 mil metros. Bem, eles dizem que existem milhares de cidades, estados espalhadas, concentradas por razões climáticas, que eles chamam de seques, e eles preferem viver em temperaturas um pouco mais quentes, mas não muito quentes. Existem milhares de cidades e estados espalhadas, né, no planeta deles, concentradas em razões climáticas. Os seques preferem viver em temperaturas não muito frias. Cada cidade, né, é administrada por um líder felino ou uma líder. E o local central, que serve como um modelo para esses seres, é dividido em muitos setores, edifícios perfeitamente alinhados, formando algumas ilhas de arquitetura vanguardista. Tudo isso em triângulo. Os prédios crescem em altura ao se aproximar do centro. Nesta área há alguns palácios que podem chegar a 10 quilômetros de altura, onde administram o poder político e militar. Bem, os edifícios deles são de ébano e têm a capacidade, né, de refletir a luz solar, criando efeitos únicos e impressionantes de iluminação. O planeta tem muitas formas de vida, vegetal, animal, muitos dos quais são submetidos a experiências genéticas também. Nos oceanos deles, existem alguns animais que são semelhantes em aparência às nossas baleias. O Sekhmet Rasa, né, juntamente com o Anubis canine primordial, humano, eles fazem parte da hierarquia superior, liderança indiscutível do poder confederativo. Graças à sua antiguidade, à racionalidade, aliada à espiritualidade, eles possuem supremacia, né? A gente pode falar que é uma supremacia militar para manter proteção ostensiva aos mundos em vias de evolução. Os felinos são aqueles que decidiram o destino de muitas raças aí. Sabemos também que existe uma colaboração ativa entre as raças que compõem, né, a hierarquia superior. No entanto, o papel da raça felina é de supremacia militar misteriosa, como de proteção suprema a todos os planetas que estão evoluindo. Eles são mais qualificados do que algumas raças, sim, porque são respeitados pelos não confederados, inclusive, por conta do poder mental que possuem. Eles desejam que os humanos adquiram um certo nível de consciência, porque o DNA deles foi colocado, sim, na nossa raça humana. Claro que em menos quantidade do que os híbridos que eles possuem aqui. O objetivo deles é o controle absoluto dos Stargates, através de uma arma construída por meio de morfopensenes. E isso eles usam a energia de forma inesgotável para este fim. Eles decidiram criar, em colaboração com outras raças, uma aliança com a nossa raça humanoide, para que preserve a fauna e a flora de todos esses mundos. Tem muitos deles encarnados entre nós, que desconfortavelmente reconhecem a energia felina. Eles mantêm salvaguarda aqui em nosso plano por meio de híbridos felinos. Eles conseguem vislumbrar o que está acontecendo aqui por meio até dos nossos felinos que estão em nossas casas. Eles veem esses animais como computadores biológicos que conhecem, né, a necessidade de uma proteção espiritual. Eles são grandes guerreiros por excelência, mas só no caso, né, real de uma grande guerra seria apresentado como o último recurso da Confederação. São os únicos que têm poder real para lidar com a raça reptiliana, expulsá-las de qualquer local, desde que eles ameacem a biosfera desse local.
E também no momento, né, que a humanidade desse local desenvolve uma energia não compatível com a mesma, né? E no momento que o ser humano desenvolve uma energia não mais compatível com essa raça, né? E por enquanto o ser humano ainda está muito pactuado, né? São os únicos, né, que têm poder real para lidar com a raça reptiliana e expulsá-los da Terra, desde que eles ameacem a nossa biosfera. E também, né, no momento que o ser humano desenvolver uma energia não compatível com os répteis, né? E também caso eles ameacem o projeto Adon Kadmon, que já está na sua 5ª edição. Ou seja, nós já tivemos 5 humanidades antes dessa foi me colocado. E eles esperam que nós agora venhamos a desenvolver o homem mais mental, somático, o homem mais pensante, né? O homem que realmente, pelo menos, desenvolva o respeito a toda forma de vida. Eu só espero que nunca haja um confronto, que sempre haja fraternismo e que todas essas histórias negativas sejam apenas histórias. Porque eu penso que em todas as civilizações existe o lado negro da força e as pessoas fazem as suas opções. Mas caso haja que nós, cada um de nós, possamos optar pelo lado da luz, pelo lado das frequências mais elevadas de luz e possamos deixar aqui, para esse planeta que estamos encarnados, o nosso máximo melhor possível. Gratidão, pessoal. Até o próximo capítulo de Fator Paranormal. Eu conto com você nessa jornada. Vem comigo.